seja bem-vindo a mais um Toda Beleza. E o assunto de hoje vai ser maternidade, depressão pós-parto. Gente, hoje o programa tá incrível e para isso eu trouxe essas duas convidadas super especiais, a Paola. Tudo bem, Paola? Tudo bem. Um prazer estar aqui no meu programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. E a psicóloga Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bom. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. E nós vamos falar um pouquinho sobre a maternidade, né, e as suas consequências, né, porque muita gente acha que, eu vou ter filho e tudo mais, mas tem a questão de muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto, né, e como que funciona? A mulher, ela identifica isso ou alguém que acaba identificando por ela que ela está sofrendo uma depressão? Como que funciona? Então, a maternidade ela é um assunto complexo, né? Ela é bem amplo, porque as pessoas de fora pensam, nossa, tá grávida, que felicidade e tudo mais. E tem uma parte muito bonita, mas que não é só isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a mulher ela tá gestando um filho, ali também tá nascendo uma mãe. Então, estão tendo duas gestações. Uma gestação da mãe e uma gestação do bebê, né? E como essa mãe também está nascendo, ela precisa de muito apoio, né? Ela precisa de uma rede de apoio para ela conseguir passar pela maternidade, já que ali ela vai ter o processo dela individual como mãe para cuidar de um bebê. Porque é uma transformação muito grande. Muito grande. Então, nesse primeiro momento, a maternidade ela precisa vir assim, a mãe precisa trazer o pai para engravidar junto com ela, né? Precisa que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então precisa ser assim, a família precisa engravidar, vamos colocar assim, para ser uma coisa boa, né? Porque se fica só a mulher engravidando sem apoio nenhum, aquilo que era para ser maravilhoso vira um tormento na vida da mulher. Ela fica com medo, ela fica doente, né? E o bebê sente tudo isso, então acaba atrapalhando o processo maturacional, né, da gestação, da gravidez. Sim. E aquilo que era para ser muito bom também pode se tornar algo muito ruim para a mulher. Sim, e o que leva a mulher a ter uma depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto, ela pode acontecer por alguns motivos específicos, né? O primeiro deles é a gente entender qual é a função da gravidez, né? Então, por exemplo, a mulher, ela sempre sonhou em ser mãe, aí ela vai, né, ter o bebê para cuidar e tudo mais, é uma função. Tem muita gente hoje em dia que engravida para segurar o marido, né? Que é outra função, e é uma função ali da mulher, que não inclui o bebê, nada, né? Tem a função também da mulher que ela tem um filho para, tô ficando muito velha, então eu preciso rápido, o relógio biológico está batendo, né? Então, assim, tem 1001 funções, a gente precisa entender qual é a função de cada mulher naquela gestação, né? Porque geralmente a depressão pós-parto, ela acontece ou com mulheres que não incluem o bebê, por exemplo, eu vou engravidar para segurar o meu relacionamento. Sim, ou até mesmo aquelas que engravidam sem estar esperando, sem, né, não planeja. No primeiro encontro. No começo de namoro. Exatamente. Sim. Então, exatamente. E eu passei por isso. Sentiu na pele. Sim. E a gente, por exemplo, um caso de uma mulher que ela engravida para sustentar a relação, para segurar. E quando não funciona, quando não segura, o bebê, ele acaba sendo, né, um objeto ali que, nossa, não funcionou. Mas não dá para ela guardar dentro de uma caixa, né? Não vou brincar agora. Então, isso acaba deprimindo muitas vezes a mulher, esse, claro, um dos casos, né? Mas ela acaba caindo numa depressão, porque não era o que ela queria, não funcionou. Acaba se frustrando. Exatamente, se frustrando. E o bebê sofre junto, né? Então acaba sendo um processo que é ruim para todo mundo. Sim, né? Inclusive a Paola, ela sofreu, né, Paola, da depressão pós-parto, e você pode estar contando um pouquinho para quem está em casa o seu relato de vida. Como que foi isso para você? Eu acho que a gente romantiza muito a maternidade. E a primeira vez que eu engravidei, eu tinha 18 anos. Então, assim, foi complicado porque eu ainda não tinha meta de vida, morava na casa dos meus pais, tinha um relacionamento instável com a pessoa. Então, assim, foi bem difícil. Mas apesar de eu toda essa relação na minha vida de estar tudo instável, era um desejo dos meus pais, da minha família e até meu mesmo de gerar essa criança. Eu levei a gestação até os 7 meses e com 7 meses eu descobri que eu estava tendo um aborto retido.
Eu tive que introduzir um remédio para poder tirar ele de dentro de mim, tive que fazer curetagem. Então, assim, foi bem traumatizante esse momento da minha vida. Foi a primeira vez que eu consultei com o psicólogo, que eu fui ao psiquiatra, que eu consegui entender o que estava acontecendo comigo. E eu sabia que era uma coisa que não era para acontecer mesmo. Quando eu conheci meu marido, eu tinha 21 anos. Foi muito rápido, a gente se conheceu por rede social. Com 6 meses eu engravidei a primeira vez. E tive mais um aborto anembrionado, então foi mais um momento trágico na minha vida. Mas depois de um mês eu consegui engravidar de novo, da Maria Clara. A Maria Clara, eu tenho uma síndrome chamada hipermerese gravidídica, que é quando tem excesso de vômito na gravidez. Então, eu perco muito peso, eu fico muito deprimida, a gente quer ficar o tempo todo deitado. Então, assim, eu tive na Maria, eu tive uma depressão anteparto, que fala, né? E depois que ela nasceu, eu sempre me virei muito bem, consegui amamentar super tranquilo. Foi tudo muito tranquilo com ela. Super tranquilo. Foi, nossa, foi assim, eu estava totalmente realizada com a minha vida perfeita. A minha vida era perfeita. Com 4 meses da Maria nascida, eu engravido de novo. E aí foi bem complicado, até no dia mesmo, porque eu fui levar a Maria no pediatra e eu comentei com a minha pediatra que eu estava passando um pouco mal, que eu estava desconfiada. E como eu já fiquei grávida várias vezes, a gente meio que já sabe, né, quando está acontecendo. Eu saí de lá, fui para minha casa e falei para minha mãe, comentei que eu estava passando mal. E ela foi direto comprar um teste de gravidez. Quando eu sentei e fiz o teste, eu não conseguia falar nada. Assim, eu fiquei muito triste, mas muito... Ficou em choque. Triste, assim, em choque Eu não sabia o que eu fazia. Eu tinha minha filha era tudo para mim, eu não precisava de outra pessoa na minha vida agora. E até me sentia um pouco culpada na hora por causa da quantidade de mulheres que hoje tentam engravidar e não conseguem, né? E eu saí do banheiro, todo mundo ficou feliz e eu não conseguia ficar feliz. Foi novamente, a depressão voltou, junto com os vômitos, junto com o meu corpo mudando de novo. Dessa vez vieram estrias, celulite, aumento de peso, espinha. Assim, foi minha filha precisando de mim, da amamentação. E quando eu amamentava ela, eu tinha contração. Então, meu médico acabou falando para eu parar de amamentar ela. Foi uma coisa ruim atrás da outra. E com 38 semanas, a gente fez outro parto dele, porque eu já estava tendo contração, e como fazia 1 ano só que eu tinha tido a outra filha, a gente fez uma cesárea agendada. Não sei se foi a melhor escolha, porque quando ele nasceu hipotérmico gemente. E ele não pegava temperatura. E aí ficou uma briga que acabou ele indo para a UTI no mesmo dia. E no dia do nascimento, tudo deu errado. Eu já estava me sentindo estranha de novo. Eu não queria estar ali. Eu queria amar mais ele do que estava amando ali no momento, do que eu estava conseguindo. Mas quando eu entrei na UTI e vi a quantidade de crianças nascidas com 24 semanas, eu estava 3 meses ali, mãe ordenando há horas e horas, tirando o que não tinha. E vi ele ali, o maior que tinha na maternidade. Por mais que ele tenha nascido pequeno, foi assim uma explosão de sentimentos que eu tive na minha vida. Quando a gente foi embora, veio mais um baque. Cuidar de 2 crianças, uma de 1 ano e um de dias. Não conseguia amamentar direito, porque meu peito sangrava muito. A minha filha queria estar comigo o tempo todo também. Então, assim, foi bem complicado o começo. Eu acho que o puerpério, como a gente fala, é complicado para a mulher. Porque você aceitar... Foi a primeira vez que eu passei por ele. Na primeira vez eu não tinha passado por ele, então não tinha ideia do que significava isso. Eu achava que muita mãe reclamava assim, e não tinha motivo para reclamar, porque eu achava que não era tão difícil assim. Mas quando o Joaquim veio, eu comecei a valorizar essas pessoas que não têm apoio familiar, que não têm apoio do marido. Você sempre teve? Sempre tive uma rede de apoio muito grande.
assim, que foi essencial na minha vida, que hoje eu falo que quando o filho nasce, não é o filho vai ter atenção da mãe 24 horas por dia, não é o filho que precisa de atenção, quem precisa de atenção é a mulher. Então, assim, a gente vai visitar um recém-nascido, a gente não tem que visitar o recém-nascido, a gente tem que visitar a mãe do recém-nascido, é ela que a gente tem que ir lá perguntar se quer que faça um café, lave uma louça, passe uma vassoura no chão. Uma atenção maior para ela. Exatamente, porque é ela que está ali dolorida, com o peito rachado, saiu que não entende muito, principalmente na mãe de primeira viagem, ela não entende o que acontece, o que ela tem que fazer. Mesmo a gente fazendo aqueles cursos de amamentação, curso de recém-nascido, para trocar fralda, a gente não consegue entender. Quando a gente olha no berço e fala, meu Deus, é meu? É um baque. É muito diferente, assim, é um sentimento muito... É bom, mas você se pergunta... Estava na hora, você começa a mirabolar umas coisas na sua cabeça. Então, por isso que eu acho importante o encaminhamento, às vezes, para uma mulher que está passando por isso, não está conseguindo lidar com a maternidade, ir para o psicólogo, conversar, porque a gente precisa conversar. Sim, com certeza. A maternidade é um mundo muito solitário, a gente passa muito tempo sozinha e, às vezes, não é por querer que a gente deixa uma amiga, que a gente não liga mais para ela, é porque realmente a gente não está entendendo o que está acontecendo à nossa volta ainda. Então, eu acho que o psicólogo, a mãe, se não tiver a mãe, que seja uma sogra, uma avó, uma tia, uma mulher presente que tenha passado por isso e possa apoiá-la junto. Sim. Eu acho que a rede de apoio hoje é essencial, porque a gente às vezes perde a nossa essência na maternidade. Sim. E essa não é a intenção. A gente fala que a gente se transforma na gestação. A gente não vira outra pessoa, a gente se coloca, né? A gente, como é que eu vou falar? A gente ganha mais um pedaço. É isso. Sim. Que é a maternidade. A gente não vai diferenciar. Sim. Eu sou uma mulher diferente. Hoje não, eu sou a Paola de sempre. O problema é a gente encontrar essa pessoa de novo. Sim. Então, a maior dificuldade hoje que eu encontrava desses 2 anos foi encontrar a Paola de novo. Mas eu acho que a psicóloga hoje é essencial. Sim, na com vida certeza. De uma mãe. Gente, o papo tá muito bom, mas eu vou chamar um breve intervalo rapidinho e não saia daí, porque depois dos intervalos tem mais bate-papo para vocês. E o Toda Beleza volta já!